seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Hoje eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Como que você tem cuidado das suas emoções? Como você tem cuidado do seu sono, do seu dia a dia, de tudo aquilo que vem para você de informação e você precisa lidar com isso, né? Como é que você tem cuidado? Hoje eu tô aqui com um convidado muito especial, o psicólogo Cláudio Galiotto. Ele é psicólogo clínico junguiano. Ele vai conversar um pouquinho com a gente sobre todas essas emoções, ansiedade, depressão, como elas refletem no nosso organismo. Fique comigo nos próximos minutos e você vai saber certinho como lidar com as suas emoções. Olá, Cláudio. Muito obrigada pela tua participação no nosso podcast de hoje. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito gostoso a respeito de todos os nossos sentimentos, não é? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Alexandra. Eu gostaria de iniciar agradecendo esse convite para falar de um assunto que é atual, que é frequente, pela sua urgência. Então é um assunto que é necessário ser falado. Os transtornos de depressão e de ansiedade são temas muito extensos. Então o que eu vou fazer aqui, eu vou tentar resumir um pouco, fazer uma síntese por conta do nosso tempo, mas em outras oportunidades eu posso ampliar esse assunto se necessário. Tanto os transtornos de depressão quanto os de ansiedade apresentam hoje números alarmantes a nível global e a nível de Brasil. E o contexto atual contribui ainda mais para o aumento desses transtornos. Mas o que está envolvido nesses transtornos? Como você mesmo colocou no início, as nossas emoções. Basicamente, a tristeza e o medo. A depressão envolvendo mais a tristeza e a ansiedade envolvendo mais o medo. Eu costumo falar que esses transtornos andam de mãos dadas, porque quem tem transtorno de depressão apresentam alguns sintomas ansiosos também, pode apresentar. Quem tem transtorno de ansiedade pode apresentar alguns sintomas depressivos. Então eles estão de mãos dadas. Como eu sou psicólogo junguiano, que você colocou no início, eu trabalho, Alexandra, com um recurso chamado imaginação ativa. Então vamos fazer um exercício agora de imaginação, e você que está ouvindo esse podcast também acompanha esse exercício de imaginação, que é o seguinte: vamos imaginar, primeiro, antes disso, nós temos o nosso corpo, que é o nosso corpo físico. Esse corpo que a gente vê, que a gente percebe, que a gente está utilizando ele agora, né? Mas também nós temos um outro corpo, um corpo que a gente não vê, a gente pode perceber, mas não vê, que eu chamo de corpo invisível, que é o nosso corpo psicológico, que é a nossa mente. Eu falo corpo psicológico porque envolve muito mais aspectos do que a mente. Esse é o nosso corpo psicológico. Na verdade, Alexandre, não dá para separar os dois corpos, porque o que você sente no seu corpo físico, você acaba sentindo no seu corpo psicológico. O que você sente no seu corpo psicológico, você sente no corpo físico. Mas para efeitos didáticos, para ficar mais concreta a nossa explicação sobre os efeitos da depressão e ansiedade, eu vou fazer uma separação, tá? Então vamos imaginar esse corpo, nosso corpo psicológico. Vamos imaginar agora que esse corpo tem um material, para ele ficar mais concreto, para entender melhor ainda como funciona. Vamos imaginar que esse material, ele é o ferro. Antes de eu ser psicólogo, eu fui engenheiro mecânico, trabalhei em indústria, então por isso que eu gosto de usar esse exemplo. Então esse corpo psicológico é um corpo de ferro. Então o que é a depressão? Bem a nível geral, que tem vários, dentro dos transtornos depressivos, tem várias classificações, né? Mas bem no geral, vamos pegar 3 categorias de transtornos depressivos: o leve, o moderado e o grave. Então o que é a depressão? Como que ela age nesse nosso corpo de ferro? A depressão, ela é a ferrugem. A depressão leve é a ferrugem que vai atuando nesse corpo de ferro. E ela vai atuando ao longo do tempo. Então a ferrugem vai transformando o sólido em pó. E isso vai se desgastando ao longo do tempo. E o que seria a depressão moderada e grave? A depressão moderada e grave seria um impacto tão forte que você sente, um impacto psicológico tão forte que você sente nesse corpo de ferro, que ele cria rachaduras e cria trincas. E ele vai desmoronar. Com a ferrugem demora um pouco mais, mas ele vai ao colapso. A trinca, a rachadura é imediato. Se quiser uma referência de tempo,
para a depressão leve, que é a distimia, aproximadamente 2 anos, segundo os manuais diagnósticos. A depressão moderada e grave, em torno de, no mínimo, 2 semanas, os sintomas. Nós vamos falar mais sobre isso também. Mas o que eu quero com essa reflexão, com esse exercício de imaginação? É se perguntar: onde eu estou acumulando ferrugem emocional? Alguns acumulam mais do que os outros, mas todo mundo acumula sua ferrugem emocional. Então, onde você está acumulando sua ferrugem emocional? É no seu trabalho? É no seu emprego? É na sua profissão? São nas suas relações? Na sua relação com seu namorado, com sua namorada, marido, esposa? É na sua família, na relação com seus pais? E o que vem a ser essa ferrugem emocional, Alexandre? Essa ferrugem emocional são camadas de tristeza, de ressentimento, de mágoa, de raiva, de incertezas, de angústias, ou seja, são camadas de sofrimento. Que não foram trabalhadas? Que não foram trabalhadas, que não foram expressadas. Elas vão se acumulando e elas vão corroendo esse nosso corpo psicológico. Assim como a ferrugem corrói o ferro, a gente vê que ao longo do tempo ele vai ficando mais frágil, esse nosso corpo psicológico também vai se corroendo e tem os efeitos no corpo físico. Então essa ferrugem cria um atrito, como a gente coloca, às vezes tem que colocar óleo para lubrificar, no nosso corpo psicológico esse atrito vai paralisando o seu corpo psicológico, vai limitando o seu movimento. Qual o movimento que ele vai limitando? É um movimento de se expressar, por isso que vai acumulando. A gente está aqui nesse mundo para se expressar. O que vem a ser se expressar? É perceber e falar o que eu estou sentindo. É falar o que eu estou sentindo de uma forma não violenta, ou seja, sem tanto julgamento, sem tantas acusações, sem tantas projeções no outro. Será que você consegue fazer isso nas suas relações hoje? É um exercício de autorresponsabilidade, né? Exatamente, de autorresponsabilidade, mas você não está sozinho nesse exercício. Hoje temos os profissionais de saúde, o psicólogo, o psiquiatra, para te ajudar nesse exercício. E a busca de ajuda é extremamente importante. É super importante, é essencial. Porque lidar com todas essas emoções, com todos esses sentimentos, chega uma hora que é muito difícil, não é? Porque muitas vezes ele vai acumulando ao longo do tempo, como você está explicando, essa ferrugem quando ela não é trabalhada, quando é como se você tem uma ferrugem começando ali, você precisa tratar essa ferrugem para que ela não evolua. Exatamente. Agora, se eu não trato, ela vai evoluir, não é? Exato. E vai deixar esse ferro mais frágil. Mais frágil e sem movimento. E a vida, Alexandre, ela pede movimento. A vida pede expressão. É só observar, é movimento, é puro movimento e é mudança. Ainda mais agora, né? Que nós estamos vivendo um momento muito intenso de mudanças, né? E mudanças muito rápidas, que a gente tem que se adaptar a todo momento. É como se ou muda ou morra, não é? Exatamente. Exatamente isso, não é? E não dá pra gente parar a vida. A vida, ela acontece. Então, eu posso sim ficar triste, mas se essa tristeza for persistente e eu paro a minha vida e deixo de fazer as atividades que eu gostava de fazer, e se tudo isso for num período contínuo de mais de 2 semanas, procure ajuda. Procure ajuda. Já a ansiedade, falando mais da ansiedade, é a tensão que vem com esse acúmulo de ferrugem emocional. É um estado de tensão por eu justamente não conseguir me expressar, falar o que eu estou sentindo. Então, por eu não conseguir me expressar, eu começo a criar essas tensões e começo também, Alexandre, a criar histórias na minha cabeça. Depressão? Que tipo de história? Minha vida não tem sentido, minha vida não tem valor, tudo que eu faço não vai pra frente, eu não consigo sentir mais nada, a vida é vazia, sem sentido, nada vale a pena, eu sou incapaz. Na ansiedade, são perguntas do tipo, será que... E se? E se? Será que eu vou perder o emprego? É o sofrer por antecipação, não é? Por antecipação. Na verdade, Alexandra, tudo isso teria função de nos proteger e de nos preparar para uma situação de ameaça e de perigo. Porém, quando é excessivo e desproporcional à situação, eu preciso procurar ajuda quando ela é excessiva. E essa ajuda, como nós estávamos falando, como você colocou, precisa ser uma ajuda especializada de um profissional, um psicólogo, uma psicóloga, um médico ou uma médica psiquiatra. E os medicamentos para o tratamento são fundamentais para os níveis mais moderados e os níveis mais graves desses transtornos.
O medicamento seria como se fosse a solda nessa trinca do nosso corpo de ferro. Entendi. Ele tem uma função super importante. E o medicamento também, ele vem nos ajudar no sentido bioquímico, porque tudo isso ele tem um reflexo nos nossos neurotransmissores, em todas as substâncias que são produzidas pelo nosso organismo, que muitas vezes estão em falta ou em excesso. E o medicamento ele tende a trazer o equilíbrio dessas substâncias. Isso vai refletir, consequentemente, nas minhas emoções também. Exatamente, ele vai restaurar esse equilíbrio e restaurar o movimento. Então, o psicólogo, em conjunto com o tratamento psiquiátrico, a psicoterapia aumenta muito a mais a eficácia do tratamento e dessa recuperação. Então, o psicólogo ele vai ajudar a remover a ferrugem emocional e, mais do que isso, ele vai estar junto com a pessoa para compreender como que essa ferrugem foi se acumulando, como que ela foi se depositando e como ela foi corroendo a alma dessa pessoa. A alma no sentido de expressão de vida de ser humano. E isso tudo é extremamente importante, porque sem eu conseguir trabalhar as minhas emoções, eu não me expresso. Eu não vivo. Eu não vivo. Eu sobrevivo. Eu sobrevivo. E a vida é um kit completo, Alexandra. Exatamente. A vida tem tudo. Tem coisas que eu gosto, coisas que eu não gosto, coisas que me identifico, coisas que eu não me identifico. E a gente tem que aprender a lidar com as coisas no sentido assim, até de questionar. Eu costumo muito questionar as coisas que vêm para entender qual é o motivo pelo qual aquilo está na minha vida, qual o propósito dessa situação. Exatamente, não é? Entender assim, o que eu posso aprender com esse sofrimento, o que esse sofrimento quer me dizer, quer me revelar, o que eu preciso transformar com esse sofrimento. Então é olhar para esse sofrimento, olhar para essa emoção e dar um sentido para essa emoção. Exatamente, o propósito, né? Que é o propósito. E quando eu entendo isso, esse nível de ansiedade ele tende a diminuir, porque eu começo a questionar e tenho um outro olhar para essa situação, né? Um olhar carinhoso no sentido de o que isso está me mostrando. É um olhar acolhedor. Um acolhedor, exatamente. E não também, Cláudio, sofrer por aquilo que já passou, não é? A gente tem que, todo o nosso histórico de vida, toda a nossa vida, ela tem o seu porquê. E também a gente age de acordo com o nosso conhecimento naquele momento. Exatamente. E não é sofrer por isso, porque muitas vezes você sofre por coisas que já passaram. Por que eu fiz dessa forma? Por que eu não agi de forma diferente? Remoendo. Mas eu agi com o conhecimento que eu tinha para aquele momento. E naquela situação. Situação. Então, o exercício de você olhar também para o seu passado e entender que ele foi significativo com o que você tinha de conhecimento, você começa a exercitar um outro sentimento de gratidão, de você olhar para trás e ser grato por tudo que você viveu e olhar e falar, poxa, isso faz parte de mim, faz parte do meu aprendizado, faz parte da minha história de vida. Exatamente. E daqui para frente eu posso fazer diferente, sim. Então eu abençoo tudo aquilo que eu vivi, não é? E passo a fazer de forma diferente o que eu vou fazer daqui para frente. Aquilo me ensinou alguma coisa. Então eu uso o passado como um combustível para eu viver o presente e buscar um melhor futuro. Então, para encerrar, Alexandra, eu gostaria de terminar reforçando, você que está ouvindo, se você estiver ou se você conhecer alguém que está sentindo uma tristeza persistente, sem vontade de realizar atividades que antes gostava de realizar, por mais de 2 semanas, ou alguém que está relatando situações de ansiedade, medos excessivos, está mudando a sua rotina por conta disso, procure ajuda, oriente essa pessoa a buscar ajuda. Compartilhe esse podcast, busque a ajuda de um profissional, de um psicólogo, psiquiatra, e eu estou à disposição de vocês. Muito obrigada, Cláudia. É extremamente importante toda essa reflexão que nós fizemos. E você falou algo muito significativo, compartilhar. Nós precisamos compartilhar de informações que são seguras, informações que são de profissionais que estudam sobre o assunto. Então, você que nos ouviu, compartilhe sim essa informação com as pessoas que você ama, com as pessoas que estão ao seu redor, para que você possa ajudar essas pessoas com essa palavra, com essa orientação também, né? Gostou do tema de hoje, né? Espero que você tenha gostado. Nós buscamos trazer informações
semanalmente com um podcast, com dicas, informações sobre saúde, sobre qualidade de vida, né? Deixe seus comentários, suas sugestões de temas para que possamos desenvolver exclusivamente para você. Se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para que você possa receber as notificações toda vez que um podcast ou um vídeo novo for postado. Curta a nossa página no Instagram e no Facebook, Alexandra Manfredini. E se preferir receber no seu celular através do WhatsApp, mande um Eu Quero para o 12 97406 7552. Um grande abraço e até o próximo podcast.